Atenção, ouvintes da Rádio Ipanema Comunitária FM 87.9. A Conexão Ipanema Carioca já foi estabelecida. Ciência e cotidiano em diálogo já vai começar. As enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul é mais um exemplo extremo das crises ambientais que estão se tornando mais frequentes e severas, impactando milhões de vidas globalmente. As imagens que impactaram o mundo há alguns anos atrás, como o degelo nos polos, as queimadas e enchentes em vários lugares pelo mundo, agora são imagens que estão aqui, no Brasil, e que o povo gaúcho está sentindo na pele os efeitos dessa crise ambiental. Mas o que os governos podem fazer para mitigar esses desastres e proteger seus cidadãos? A resposta pode ser encontrada na ciência. Há nas ciências o chamado conhecimento científico acionável, que para o contexto desta crise ambiental pode ser muito bem utilizado. Esse é o tema da nossa conversa de hoje, mas continuaremos a nossa conversa desse 8º episódio do programa Conexão Ipanema Carioca, Ciência e Cotidiano em Diálogo, logo após ouvirmos uma música. Hoje, a minha programação será a música Enquanto os Ventos Não Vêm, da banda gaúcha Velho Romeu, uma banda jovem que nasceu em 2017, que mesclam composições próprias com alguns clássicos do pop rock nacional e internacional. Formada por um trio de músicos de Porto Alegre e de Cachoeirinha, os meus amigos Otávio Castilhos, baixo e voz, Gerê na guitarra e Marlon Castilhos, baterista e back vocal. A banda busca harmonizar a beleza de suaves melodias com um certo peso rock. Curte a música que eu já volto. Olá, ouvintes da Rádio Ipanema Comunitária FM. É uma satisfação estar aqui para voltarmos a conversarmos em mais um episódio do programa Conexão Ipanema Carioca, Ciência e Cotidiano em Diálogo. Eu sou o professor Rodilon Teixeira, mestre em administração pela URGS e doutor também em administração pela PUC-Rio. A nossa conversa de hoje continua sobre o tema catástrofe climática que assola os cidadãos gaúchos e atingiu muitos municípios do Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos explorar o que é o conhecimento científico acionável, algo que os governos podem usar para enfrentar as crises ambientais de forma muito eficaz. Vamos ver primeiro alguns aspectos sobre conhecimento científico acionável. Bom, inicialmente, a ciência acionável é a pesquisa focada em fornecer resultados diretamente utilizáveis por tomadores de decisão, os gestores públicos, por exemplo. Ou seja, é a pesquisa realizada com o usuário, com o cidadão em mente. Logo, o ponto-chave é entender o contexto de decisão do usuário. Nesse caso, estou falando aqui dos gestores públicos, dos governos. Outro ponto. Quando o conhecimento é adaptado ao processo de decisão, sem conflitar com as informações já existentes, isso é crucial para o seu emprego. O conhecimento deve ser bem comunicado e disponível no momento e local certo para os usuários, também os cidadãos. As discussões e feedbacks, ou seja, o retorno dos usuários, ajudam a alinhar conhecimento às suas necessidades. Então, combinar conhecimento de ponta com conhecimento prático para informar melhorias de soluções na tomada de decisões do mundo real. Ao reunir acadêmicos e não acadêmicos, o foco está em refinar questões e promover conversas, garantindo que o conhecimento científico seja acessível e útil para um público mais amplo. Com isso, fornecendo uma ciência que possa fazer a diferença na tomada de decisões. O Brasil tem universidades que estão entre as melhores do mundo. No Rio Grande do Sul, temos a URGS. O estado do Rio Grande do Sul dispõe da UERGS, além de outras universidades públicas como a Unicinos, a PUC. Todas elas estão entre as melhores do mundo e contribuem em diversas áreas da ciência. Segundo, é crucial entender a natureza e a escala da crise. Os governos precisam investir em sistemas robustos de coleta e análise de dados. Isso inclui monitoramento por satélite, sensores terrestres e modelagem preditiva para antecipar e responder prontamente a desastres. Em seguida, políticas e legislações fortes são essenciais. Os gaúchos necessitam exigir que mudanças e flexibilização na legislação ambiental, realizada recentemente, sejam revistas. O Ministério Público já iniciou representação solicitando ao TCU que analise as alterações realizadas pelo governo gaúcho recentemente.
Assim, os governos devem fazer cumprir regulamentações que limitem a poluição, protejam o habitat naturais e promovam práticas sustentáveis. Por exemplo, o Pacto Verde da União Europeia visa tornar a Europa neutra em carbono até 2050, estabelecendo referencial para outras regiões. Ou ainda o movimento ESG, ou seja, empresas devem avaliar no seu negócio aspectos da governança social, ambiental e corporativa, que envolve as empresas no mundo todo, considerando que qualquer empreendimento, empresa ou negócio precisa analisar os impactos, ou seja, a agenda de hoje não pode comprometer o futuro. A preocupação com o meio ambiente precisa estar na pauta dos governos. Não há que se falar em pensar nisso depois, é junto, é paralelo ao desenvolvimento econômico. Logo, não se trata de uma ação apenas local ou regional, mas uma ação ampla da Federação Brasileira, do país. O envolvimento da comunidade é outro passo crítico. Os governos, as escolas devem educar os cidadãos sobre a importância da conservação ambiental e como eles podem contribuir. Programas baseados na comunidade podem capacitar os moradores a agirem, desde iniciativas de reciclagem até campanhas de plantio de árvores, por exemplo. As crises ambientais não conhecem fronteira. A colaboração internacional é vital. Os governos devem trabalhar juntos, compartilhando conhecimento, recursos e tecnologias. Um outro exemplo, o Acordo de Paris, é um exemplo primordial de cooperação global para combater as mudanças climáticas. A tecnologia desempenha um papel fundamental no enfrentamento dos desafios ambientais. Os governos devem investir e promover tecnologias verdes. Inovações como fontes de energia renovável, veículos elétricos e redes inteligentes podem reduzir significativamente as pegadas ambientais. Por fim, enfrentar crises ambientais requer uma abordagem abrangente e colaborativa. Ao entender a crise, promulgar políticas sólidas, envolver comunidades, colaborar internacionalmente e aproveitar a tecnologia. Os governos precisam organizar-se para o emprego do conhecimento científico acionável. Isto causará um impacto significativo. Essas são minhas provocações para continuarmos refletindo sobre este momento de muito sofrimento do povo gaúcho. Sim, precisamos reerguer o estado do Rio Grande do Sul, reorganizar as vidas de milhares de gaúchos e gaúchas. Contudo, a reconstrução do estado passa por pensar no futuro, evitar os erros do passado, mas, principalmente, uma reconstrução sustentável. E como disse anteriormente, a agenda de hoje não pode comprometer o futuro. Bom, chegamos ao final deste episódio. Agradeço a sua companhia e espero que a nossa conversa tenha sido inspiradora e provocado reflexões. Juntos, ciência, governos e cidadãos, podemos fazer a diferença. Pense sobre isso. Tchau!